Om Shri Guru Pyo Namaha, Om Shri Ganeshaya Namaha, Harihi Om. Saudando a linhagem dos mestres, começa em Shiva, o Guru, e encontra o mestre Shankara ao meio. Vou partilhar então com vocês aqui a visão da Gita, num dos temas mais importantes que a Gita traz. Relembrando sempre que a partilha que eu faço aqui não é devido a uma compreensão extraordinária da minha parte, muito pelo contrário. Todo este ensinamento que eu partilho aqui com vocês é com base no ensinamento que o Swami Dayananda Saraswati partilhou ao longo da vida. Eu aprendo com os seus discípulos diretos e, portanto, procuro transmitir este ensinamento da mesma forma que o Swamiji partilhou e que, por sua vez, é baseado nos Bhashyas do Adi Shankaracharya, nos comentários do Adi Shankaracharya. E, portanto, qualquer mérito associado à compreensão desta visão partilhada pelo Krishna não me deve ser imputada. Pelo contrário, se houver alguma dificuldade na compreensão, aí sim diz respeito ao facto de eu, enquanto instrumento, estar a tentar transmitir esta visão e pode, por vezes, a minha mente ou o intelecto não cumprir de forma extremamente clara com aquilo que o Swamiji tentava transmitir. E então daí que deixar as coisas logo bem explanadas de quem é o mérito acerca desta visão. O mérito é do Krishna. Então, tem um tema extremamente importante, é talvez o mais importante desta obra, onde quando o Arjuna pergunta qual é a natureza de uma pessoa sábia, quais são as suas características, porque ele naquele momento sente-se totalmente inadequado. E então aí o Krishna levanta uma possibilidade, e essa possibilidade é se calhar o tema mais importante contido nesta obra, onde ele levanta a possibilidade de que a pessoa sábia é uma pessoa livre de sofrimento, que ela é a própria essência da felicidade. E então é esse o tema aqui extremamente fulcral que o Krishna nos traz neste capítulo, de que a tua natureza, o ser humano, a sua natureza é a felicidade. E então é sobre este tema que nós vamos aqui centrar-nos nesta linha de hoje. Para tal, vamos rever um bocadinho só os temas que foram abordados lá nas duas aulas anteriores, aqui sobre este capítulo. Então, ao segundo capítulo, o Krishna começa por ensinar ao Arjuna o que é Sankhya, esta visão, este conhecimento da natureza do ser como ilimitado. O Krishna diz que o Atma, o ser, é livre de qualquer limitação. E como a pessoa não reconhece a sua natureza, não reconhece que esta é sem limites, então a natureza da pessoa é percebida de forma equivocada. Nós consideramos-nos como seres limitados pelo tempo e pelo espaço, temos conhecimento limitado e sofremos os limites desse sofrimento. Sentimos-nos limitados. Esses sentimentos de limitação, que não sou só eu que sinto, todas as pessoas sentem, são inatos em todos os seres humanos. E todos nós, para nos tentarmos libertar dessa inadequação, empreendemos em realizar ações, acreditando que através dessas ações vamos realizar a liberdade desses limites com que vivemos. E então todas as buscas, todas as ações que a gente faz nesta vida são uma manifestação dessa conclusão, de que eu sou limitado e que através das ações eu vou atrair aquilo que tenho em falta ou vou afastar aquilo que está a mais.
E desta forma, o Krishna sabe que o Arjuna também se considera, tal como todas as pessoas, considera-se um ser limitado. E é por isso que o Krishna resolve partilhar com o Arjuna este ensinamento, esse conhecimento, o Sankhya, que remove este erro, este equívoco. Então, como nós vimos na última aula, o Krishna expõe para o Arjuna que os limites, esses 3 limites fundamentais, não são reais. Esses 3 limites fundamentais que o Krishna esclareceu para o Arjuna era a mortalidade, o sofrimento humano, a ideia de que um sofre e a ideia de que um é ignorante. E então, nós concluímos que somos mortais, somos ignorantes, sofremos, porque nós nos consideramos como sendo algo que na verdade não somos. Se a nossa natureza fosse mesmo limitada, nós não íamos tentar remover as limitações da nossa vida, porque íamos tomar isso como natural. E aquilo que é natural a gente aceita com naturalidade. Tal como a respiração. Todos os processos naturais e espontâneos são-nos tomados como naturais e a gente não os tenta remover. E então, só o facto que a gente procura remover estes limites, que a gente a cada dia se move contra a mortalidade, tentamos viver mais um momento, tentamos viver mais um dia. Mesmo a pessoa que está doente, a pessoa quer sempre viver mais um momento. E não é só contra a morte que a gente se move. Todas as nossas ações são uma representação desse movimento contra o sofrimento. Eu acredito, eu dedico-me a realizar as ações, tal como nós estarmos aqui às 6 da manhã a estudar isto, porque acreditamos que o conhecimento contido nesta obra nos vai ajudar a viver de forma adequada. E então estas ações procuram, na sua essência, remover o sofrimento ou remover a ignorância, tentando erradicar isso que é considerado um invasor na nossa vida. Então, o sofrimento, a ignorância ou o medo da morte são, assim, deste ponto de vista, contrários à nossa natureza. Krishna diz, sem qualquer dúvida, que tu não és mortal. Tu não és o teu corpo físico. O corpo físico é um objeto da nossa percepção, é algo que é conhecido para nós. E chamarmos este objeto de eu é um erro. Este objeto da nossa percepção, o corpo, é uma casa. Tal como as casas onde a gente vive, nas milhares de casas que existem numa cidade, há uma casa com a qual nós temos uma relação em particular mais especial. E é essa casa, como esta, que eu chamo a minha casa. E da mesma forma temos uma relação especial com um corpo em particular. Nós interagimos com todos os corpos, mas este corpo, para mim, este corpo, tem uma relação especial com ele. E é por isso que eu chamo este corpo de o meu corpo. Agora, concluir que este corpo é um eu já está tão errado quanto concluir que esta casa não é minha, que é eu casa. Nós somos conscientes do corpo físico, tal como somos conscientes da fome que o corpo sente, da sede. Sou consciente dos pensamentos e por isso consigo transmiti-los, articulando aqui estas palavras com vocês. Sou consciente do conhecimento, das memórias ou da ausência destas. Às vezes quero dizer-vos o que preparei aqui para o estudo e de repente passa um vazio na memória. Sou consciente da minha mente mais tranquila ou mais agitada e sou consciente da ignorância. Eu sei aquilo que a mente não sabe. Portanto, isto são tudo objetos da consciência, da tua consciência. Porque és tu o conhecedor
E o conhecedor é distinto de tudo aquilo que ele conhece. É distinto do conhecido. O sujeito é distinto do objeto. O kshetrajna, o conhecedor do kshetra, do objeto, é distinto deste. Porquê? Porque a nossa natureza é simplesmente consciência. Em sânscrito, chit. E depois o Krishna fala também sobre a natureza da consciência. Ao descrever as características de uma pessoa sábia, ele aqui descreve as características daquele que conhece a sua natureza como sendo consciência. Então ele diz assim, e tudo isto nós já abordámos, isto é para que vocês percebam bem como é que o Krishna tem a audácia de afirmar que a felicidade que toda a gente procura não está fora de si, que essa é a sua própria natureza. Então, para a gente compreender bem essa afirmação audaz do Krishna, é importante a gente rever estes propósitos que já abordámos nas outras aulas. Então, acerca desse eu-consciência, o Krishna dizia assim, o eu não tem forma, não está limitado por qualquer forma, por qualquer atributo ou limite. E ele não está limitado nem por espaço, nem tempo, nem espaço. Não existe aqui só e não existe noutro lugar que não aqui. Então não existe nem dentro, nem fora do espaço a consciência. Ou seja, não está limitada por tempo nem pelo espaço. Então, esse eu, que eu sou, que não está limitado nem por tempo, nem por espaço, não se encontra nem dentro do corpo, nem fora do espaço do corpo. Esse eu não existe dentro ou fora da consciência. Esse eu é a própria consciência. Como é que nós chegamos a esta conclusão? Então, todas as descrições de locais, por exemplo, no outro dia fui à Espanha, posso-vos falar das características daquilo que encontrei. Mas todas essas descrições são sempre relativas. Posso fazer a descrição em relação a uma sala que eu visitei, a um espaço que eu visitei. E aí eu estou dentro desse espaço. Então o conhecimento acerca desse espaço é sempre relativo. Porque todos os outros objetos, todas as outras pessoas que se encontram fora desse espaço onde eu estou, se eu pensar em relação ao espaço, fui ver um monumento, o Giraldio, ali a Sevilha. Se eu pensar em relação ao espaço, todas as outras coisas que está para além daquelas paredes que eu estou a observar, de todos os atributos que estão dentro daquele edifício, tudo o resto, as pessoas, os objetos, até de facto os planetas e o universo, tudo o resto se encontra no espaço, para mim desaparece. Porquê? Porque eu tenho uma experiência relativa. No entanto, todas essas outras coisas, todas as pessoas que eu não considero, todos os objetos que eu não considero, todos os planetas e todo o universo, tudo o que se encontra no espaço continua disponível. Tudo isso está na consciência. Apesar de eu, enquanto indivíduo, naquele momento, ter uma consciência relativa de toda a existência. Então, todos os objetos que são conhecidos, este copo, este telemóvel, este livro, todas as coisas, os planetas, as estrelas, está a apanhar o telemóvel que caiu, os planetas, as estrelas, tudo o que existe neste universo
Tudo está na consciência. Os objetos podem estar para além do nosso pensamento, para além da nossa compreensão, mas não existe nenhum objeto que esteja para lá da consciência. Todos os objetos, tudo o que existe, existe na consciência, pela consciência, é a própria consciência. Quando falamos de consciência, é importante perceber que nós estamos a falar dos estados de consciência mentais, de estar acordado, de estar a sonhar ou estar a dormir profundamente, a mente consciente, subconsciente ou inconsciente. É importante fazer essa distinção, porque esses estados mentais ou estados de consciência, como chamamos em termos psicológicos, eles estão dentro da consciência causa existencial. Ok? Estão incluídos. Esta consciência psicológica, mental, faz parte da ordem psicológica universal, que é Ishvara. Tá? Portanto, a consciência mental está incluída na consciência que é a causa existencial. E então, quando pensamos sobre um objeto que se encontra na consciência, encontra-se também no nosso pensamento. E o nosso pensamento está dentro também, está incluído dentro dessa consciência universal, este ser universal que é um ser consciente. Agora eu dizer que um objeto está na consciência porque está dentro do meu pensamento, isso pode não estar correto. Se eu mudar este ponto de vista do indivíduo, daquilo que está dentro do pensamento, para o ponto de vista do ser consciente, este universo que é consciência, quando eu me ponho nessa perspectiva universal, eu reconheço que toda esta divisão que eu faço de eu que conheço o objeto que é conhecido, o conhecimento que advém a partir da relação entre o conhecedor e o conhecido. Eu apercebo-me que tudo isso não é distinto, que não há distinção entre o conhecedor, o conhecido e o conhecimento. Atenção àquilo que eu vos digo, que eu num momento afirmo que o conhecedor é distinto do conhecido, o sujeito é diferente do objeto. Se tu te puseres do ponto de vista do indivíduo que observa o pensamento, e o pensamento é consciência, se puseres desse ponto de vista, tu vais reconhecer a diferença entre o sujeito e o objeto. Eu sou o conhecedor do objeto da mente, que é o pensamento. Ok? Então, o objeto, o pensamento, é um objeto da minha percepção, logo é distinto de mim, que sou o conhecedor, o sujeito. Só que se eu me puser de um ponto de vista universal, uma perspectiva universal, eu reconheço que tanto o conhecedor, como o objeto, como o conhecimento, estão todos numa singular e indivisível consciência. Percebem? Então, às vezes, é importante ressalvar esta situação aqui, para que haja uma compreensão das escrituras. Às vezes parece-nos mesmo encontrar informação totalmente diferente, totalmente dispar. Num momento parece que dizem uma coisa e no momento a seguir refutam essa coisa. E então, não é esta visão não dual? É. Só que as mentes que são introduzidas a esta visão vêm com toda uma herança dual. E então, primeiro é necessário preparar a mente para que a mente construa um processo de aproximação ao conhecimento não dual. E então é aí que primeiro Krishna apresenta a distinção entre o kshetra e o kshetragnya, entre o objeto e o conhecedor do objeto. Ok?
para que uma pessoa perceba que as experiências do indivíduo de viver neste corpo e nesta mente, neste mundo, com a compreensão e os limites que são inerentes a este corpo, aos sentidos, aos órgãos de ação, à mente ou ao mundo, onde há uma identificação para com isso, por causa de uma ideia equivocada de que eu sou incompleto, é necessário preparar a mente para que haja uma aproximação desse ser que é total. E então daí que primeiramente o Krishna apresenta, separa as coisas, distinguindo a natureza do objeto e a natureza do observador. Mas só para ajudar a preparar a mente para o conhecimento de que tudo é uma única, singular e indivisível consciência, que inclui o objeto, o conhecedor do objeto e o conhecimento do mesmo. É esse ser que é todo conhecimento, não se diz que ele é nem o conhecedor, nem o conhecido, nem o conhecimento, mas aquilo cuja natureza envolve todas estas características do conhecimento. E isso se chama conhecer. Daí que as escrituras dizem que ser, existir, ou numa palavra como a gente chama, o ser, é igual a observar, porque a observação é uma característica da existência. O ser existe, ele observa a sua própria existência, observa a existência dos outros objetos no mundo. Quando eu digo mundo, Jagat é o universo. E, portanto, a isso é chamado de conhecer. Ser é igual a observar e observar é igual a conhecer. Então, estas três palavras querem dizer a mesma coisa. Ser é observar e é conhecer. E isto é consciência. Ok? Então, daí que eu tive que puxar agora o travão para esclarecer isso, porque surgem questões relativamente a estes pontos de vista. Eles não são distintos. Um é uma preparação. O ensinamento de Ishvara, do potencial criativo absoluto, que se manifesta em todos os nomes e todas as formas, é uma preparação para o conhecimento não dual. Porque quer vocês possam saber ou não, vou-vos já dizer, noutras obras mais exigentes em termos de conhecimento não dual, vão cortar a cabeça do Ishvara. Prepare-vos já. Vão dizer-nos, tal como o sábio Vashishta afirma numa das suas principais obras, para o Rama, ele vai dizer, o Ishvara não existe. Vai declarar a morte do Ishvara. E que é apenas uma compreensão para ajudar a refinar os conteúdos da mente para uma existência não dual, toda inclusiva. Ok? Então vamos continuar. Então, essa noção do tempo é uma noção que existe na consciência. Durante o sono profundo, ou durante um momento de alegria ou de felicidade, essa noção do tempo desaparece, é engolida. Quando estás feliz, o tempo absorve-se na eternidade, desaparece. O tempo torna-se eterno. O próprio tempo torna-se sem tempo. E as pessoas, quando normalmente se referem a algo como eterno, na verdade as pessoas não têm uma experiência de eternidade. Porque por mais que a pessoa consiga contrariar a morte e ter uma vida longa, isso não é nada comparado ao tempo que este universo tem vindo a expandir-se. Então a gente vai dizer, se eu pensar sobre algo que é eterno, vou dizer uma montanha é eterna. Só que até uma montanha que pode ter existido durante muito tempo, ela não é eterna. Porque se o homem vivesse, sobrevivesse ao passar das eras, ao passar dos tempos, íamos perceber que as montanhas, com a erosão ou com a própria intervenção do homem, estão sujeitas à mudança. Aqui, por exemplo,
bem próximo de onde eu vivo, não aqui ao lado, mas aqui a 17 quilómetros de onde eu vivo, vi, nestes últimos 30 anos, uma pedreira mudar a fisionomia da montanha. Onde antes havia ali um par de montes, agora já há uma planície. E, portanto, até uma montanha que aparenta atravessar as eras, os tempos da humanidade, é uma montanha que está sujeita a mudar com o tempo. Tudo o que está no tempo, tudo o que existe no tempo está sujeito à mudança. E aquilo que aparenta ser eterno, afinal não o é. Mas aqui o Krishna fala de algo que é eterno, que não tem nem princípio nem fim. Eterno é uma palavra que não se utiliza muito em termos de autoconhecimento. Porque ninguém tem experiências de eternidade para poder determinar objetivamente o que é que esse conceito eterno quer dizer. Então, sem princípio nem fim, todos nós sabemos o que é o princípio de um processo e o que é o final desse. E então, isto, a natureza do ser, do qual o Krishna fala, é algo que não tem nem princípio nem fim. E assim fica-nos mais claro, mais objetivo para nós, para a mente humana, conseguir lidar com esse conceito, sem princípio nem fim, em vez de eternidade. Então, a consciência é aquilo que permanece sem ser afetada pelo tempo, sem mudança. A consciência que o Krishna fala é a base dos próprios conceitos do tempo e do espaço. Se considerarmos o tempo é algo que vem e que vai, não é? Ai, estou cheio de pressa que estou sem tempo. Ou então, puxa, nunca mais chega a hora. Ele parece elástico, anda para a frente e para trás, às vezes anda muito rápido, às vezes nunca mais passa, dá muito lento, e só demonstra o quanto o tempo está sujeito à relatividade da mente humana. O tempo vem e vai, a consciência existe para além do tempo. Não está limitada nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. O eu, o ser, que é a consciência, está para além do tempo. E por essa razão não está sujeito à morte. E é por isso que o Krishna diz, no 21º verso deste segundo capítulo, diz: matar ou provocar a morte é algo totalmente imaterial. Aquele que conhece o ser como sendo indestrutível, sem princípio nem fim, sem ter nascido e sem estar sujeito a definhar. E é assim que o Krishna descreve a consciência, como indestrutível, sem nascimento e sem morte. A consciência é livre do tempo, porque não nasce nem morre. Ela é a base de todo e de qualquer pensamento ou existência. Antes do próprio pensamento surgir, como este agora que está aqui a falar convosco, este pensamento que me leva a falar convosco, ele surge porque ele existe na consciência. E agora, entretanto, o pensamento muda, mas a consciência que sustenta cada um desses pensamentos, a consciência permanece. Ela não vem e não vai. Mesmo quando o pensamento se absorve, por exemplo, agora posso estar a pensar sobre o pequeno almoço e absorvo outro pensamento. E quando esse pensamento se absorve, a consciência que sustenta todos os pensamentos, essa consciência permanece sempre. Uma analogia boa que já vos mencionei e que ajuda a compreender bem esta questão é a tal questão da água e da onda. Antes de surgir uma onda, a água já existe, já está presente. O oceano existe. E durante o tempo em que a onda permanece, lá vai a onda. Todo esse tempo em que a onda permanece, a água está sempre presente. Mas depois a onda absorve-se no oceano
A onda desaparece, mas a água permanece. A onda, que é constituída por água, absorveu-se, a forma absorveu-se dentro da causa, que é informe. O oceano não tem uma forma. Ele inclui todas as formas. Ser informe é a sua natureza sempre. Mas por momentos aparenta, é uma aparência. Aparece uma forma que está sempre em mudança, ela não tem consistência. Aparenta ser uma onda, o que a gente chama de onda é um momento. Porque mesmo o que chamamos de momento para momento, a onda aqui é uma coisa, aqui é outra 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 coisa. Em termos de forma, em termos de indivíduo. Agora, em termos daquilo que a constitui, a água, a onda é sempre água. Todos os nomes, todas as formas, mais o tempo e o espaço manifestado por estas, tudo isso surge e se absorve na consciência. Tudo isso pertence à consciência, é na consciência que isso se manifesta, e para a consciência eles resultam, eles se absorvem. Então tudo é consciência. Esta estrutura de tempo e de espaço que a gente conhece existe na consciência. Tudo vem e vai, o tempo vem e vai, mas a consciência não vem e não vai. Não começa e não acaba, porque ela está para além do tempo, ela existe sempre. Então a consciência, em sânscrito, chit, é chamada também de sat, existência, realidade, verdade. Sat quer dizer existência, realidade, verdade. E um dos apontadores para a nossa natureza, que as escrituras dizem, é que o ser é sat, chit, e agora vem o tema, o verdadeiro tema que a gente traz aqui hoje, que é Ananda. Então, o ser é sat, que é real, ele existe, a realidade é auto-evidente. Nós tomamos consciência daquilo que é. E somos conscientes, a própria existência é consciência, é chit, eu existo e eu sei que eu existo. E não só eu existo inteligentemente, fazendo uso destes atributos todos, órgãos da ação, karmendriya e jnanendriya, que vêm imbuídos de inteligência. O ouvido ouve, os olhos veem, a fala fala, e o que é isso senão inteligência? E inteligência é só um aspecto da consciência. Então, o ser existe, o ser é consciente, só que ele não sabe quem é. Ele não sabe que a sua natureza é Ananda. E Ananda quer dizer, Ananda é muitas vezes traduzido por felicidade. Foi assim que eu apresentei o tema. Que o ser é felicidade. Mas não é uma felicidade experiencial. Não é a felicidade que resulta de uma situação. Não é uma reação a uma situação. É isso que podemos chamar de alegria. Tá? Quando é uma felicidade momentânea. Quando encontramos uma pessoa que gostamos muito na rua, sem estar a fazer planos de dizer ai, olha só, não fazia contas que te ia encontrar aqui, olha que feliz que eu fico de te ver aqui hoje. Isso não é felicidade. Isso chama-se alegria, porque é uma situação momentânea. E aqui, Ananda, ou Ananta, já falámos sobre esta palavra, num dos mantrinhas que eu falei sobre o Senhor Vishnu. Tá? Ananta quer dizer, na verdade, sem limites. Está livre de toda e de qualquer limitação. E, portanto, é feliz. Sem limites é sinónimo de felicidade. E aí, esta felicidade não é essa felicidade momentânea.
é a felicidade que faz com que mesmo lidando com todas essas aparentes fontes de sofrimento, queira continuar vivendo mais um momento, prolongando a sua existência. Tá? Esse joie de vivre, esse gosto pela vida, esse querer viver, é isso que é chamado de felicidade. Então, para que tome consciência de que essa é a sua natureza, temos que depor esta noção de que eu sou limitado. Mas agora, perante este ensinamento do Krishna, fica cada vez mais claro que qualquer sentido de limitação é apenas uma noção equivocada. Se baseia com o quê? Com a identificação com este corpo. E assim, não vale a pena estarmos aqui a chorar com medo da morte, porque nós não podemos chorar a nossa própria morte. Os corpos existem na consciência e tu és consciência. Então são apenas aparências. Tal como a onda que surge e se absorve no oceano, o oceano permanece sempre pleno, não nasce nem morre. E tu que és consciência não estás limitada pelos limites de tempo sobre os quais o corpo está. Portanto, não dá para chorar a própria morte. E também não nos vale a pena estar a lamuriar-nos sobre a nossa ignorância, porque nós não somos ignorantes, como vimos. Nós somos conscientes da ignorância. O que nós somos, na verdade, é consciência. E todo o conhecimento, ou até a própria ignorância, existe na consciência. É um aspecto manifestado na consciência, pela consciência, e nesta se absorve. Cada vez que a consciência, na forma do conhecimento que manifesta, remove a ignorância. Portanto, não vale a pena sofrer pela ignorância, porque tu és a consciência onde todo o conhecimento existe. Este corpo não nos pode limitar. Esta mente, os órgãos dos sentidos, são limitados, não nos podem limitar. Objetos da nossa percepção, o telemóvel. Ai, o telemóvel caiu dentro da sanita, fui à casa de banho com o telemóvel e agora estragou-se. Os objetos também não nos podem limitar. Nem o telemóvel, nem o mar, nem o céu, que vou lá para fora e digo, ai, que tempo hoje. Então, o céu todo cinzento, está frio, nem me apetece sair de casa. Não é o tempo que limita. É uma identificação para com a ignorância, para com os limites das coisas. Então, os objetos cá fora, as estrelas, há pessoas que têm medo dos astros. Se conhecessem os indianos, iam ver o que era pessoas com medo dos planetas. Ah, este planeta vai me fazer mal. Esses objetos não nos podem fazer mal. Da mesma maneira que uma pessoa que nos insulta na cara não nos pode fazer mal, da mesma maneira que uma pessoa que se ri na nossa cara não nos pode limitar. Porque todos esses objetos são objetos da minha consciência. O copo é um objeto da minha consciência. O telemóvel é um objeto da minha consciência. O livro, o céu, as pessoas são objetos da minha consciência. E o que me limita verdadeiramente é a noção de que eu sou o corpo. Uma noção que faz com que eu procure fazer as coisas de maneira a sentir-me livre dos limites do corpo, sentir-me sem limites. Só que o problema aí é a ignorância, é uma visão equivocada. Eu achar que eu sou este corpo que tem atributos e que tem limites. E para esse tipo de problema, que é motivado pela ignorância, a solução não está na ação. Não está no karma. E o Arjuna consegue retirar isso. Então, achas que eu me devo retirar e tornar-me um sannyasi, um renunciante? Diz o Arjuna para o Krishna. É isso, já percebi. Devo abandonar a batalha. E ele diz não.
Tu és um kshatriya, tu tens de combater. A tua ação é combater. Então ele ensina-lhe, logo de seguida, o Karma Yoga, o caminho da ação. E no momento a seguir ensina-lhe o caminho da renúncia e da inação. O Arjuna, coitado, não sabe para onde se virar. Então, é isto ou é aquilo? Um problema existencial é um problema de ignorância existencial. E, portanto, não é uma ação que remove esse tipo de limitação, é uma compreensão. Reside em conhecer e não em fazer a solução para esse tipo de limite. O Krishna diz-lhe, só existe um eu, que é o Atma, e esse não tem limites. E é acerca desse Atma, da natureza do ser, que tu estás confuso, Arjuna. Tu não vais precisar de encontrar outro Atma. Tá? Não é, eu não sou isto, e o que é isso que eu sou, onde é que isso está, deixa-me ir à procura. Não. Eu não sou feliz, sinto-me incompleto e inadequado, e vou ser mais feliz se encontrar essa felicidade cá fora. Que é o que isto quer dizer. Só que isso é um equívoco. Não precisas de encontrar outro eu, não precisas de encontrar uma fonte da felicidade cá fora, precisas é de esclarecer essa confusão. E essa confusão é esclarecida por este ensinamento que remove a ignorância acerca do Atma. Esse conhecimento chamado de Sankhya. Que é a real natureza do ser. Agora, depois de ouvir isto, tal como eu vos dizia, pode surgir um novo problema. O Arjuna, que és tu, todos nós somos o Arjuna, todos nós sofremos do problema fundamental humano, a inadequação. O Arjuna escutou que o ser é consciência, que não tem limites. E vocês agora escutam isso e faz sentido, mas no instante a seguir sentimos limitados. E somos capazes de sofrer ainda mais, de nos sentirmos ainda mais tristes. Porque eu sei que aquilo que é a natureza do ser, o Atma, está para além da tristeza. Eu sei isso. Eu agora sei. Eu conheço esta visão. Mas se eu sei isso, porque é que eu continuo a sentir-me tão miserável? Porque é que esse conhecimento acerca da natureza do ser parece agora acentuar ainda mais o meu sentimento de tristeza? Porque eu agora sei que eu sou a felicidade. Mas eu não sei desfrutar do facto de que a minha natureza é sem limites. Então, para resolver este novo problema que surge, não é? Porque uma pessoa de repente escuta, tu és consciência, tu és sem mudança, tu és adequação, tu és a felicidade, tu és sem limites. Ok, então porque é que eu me sinto tão miserável? Porque é que essa compreensão é extremamente fácil para mim, mas depois na prática eu esbarro na primeira situação. Eu sofro se não tenho a banana para comer ao pequeno almoço, que gosto tanto de comer. Eu sofro se o meu companheiro me responde de uma maneira distinta daquela que eu estaria à espera. Porquê? Se eu agora tenho esta visão, porque é que será que eu não consigo pô-la em prática? Então esse problema, esta nova linha de pensamento, temos que questioná-la para esclarecer esta questão. Então, uma das coisas que o Krishna distingue aqui é essa constante busca do homem que anda nesta puxa-empurra entre a felicidade e o sofrimento. Sukham e Dukkham. Então, vou começar esta parte, este tema aqui, citando aqui um dos versos. O 55º, neste segundo capítulo. O Senhor Krishna disse assim, Partha, que é um dos nomes da Arjuna. Quando um indivíduo deixa de lado todos os desejos que entram na sua mente, estando satisfeito consigo mesmo, através de si mesmo,
Então é dito que o seu conhecimento é firme. Então ele aqui fala de uma pessoa que não se encontra entre estes dois extremos, entre Sukham e Durkham, nem felicidade nem tristeza. Não se move realizando ações em direção a um, querendo afastar o outro. Ele encontra essa satisfação através de si mesmo, é o que diz aqui o Krishna. Então, esse é conhecido como uma pessoa sábia. Esse é aquele que tem conhecimento firme. Tem aqui outro. O 65º e o 6º, ok? Do segundo capítulo. Diz assim: quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento, pois logo o conhecimento se torna firme para quem tem a mente tranquila. Então, aqui, o Krishna mostra que a resposta para a adequação não está naquele que se encontra em movimento. E então esse movimento, é que ele diz aqui, para aquele que está tranquilo, onde a mente não se prolonga sobre os objetos do mundo, movido por desejo, levado a realizar ações, aquele que está tranquilo destrói todo o sofrimento. Então o sofrimento resulta dessa inadequação que põe as pessoas entre Sukham e Durkham, querendo atrair a felicidade, Sukham, e querendo afastar o sofrimento, Durkham. E depois diz, no verso seguinte, aquele que ainda não está tranquilo, para esse não há conhecimento. Então, para aquele que não está tranquilo, também não há contemplação. E para aquele que não é contemplativo, não há paz. E para quem não há paz, como pode haver felicidade? Conclui assim o Krishna. Então, ainda há pouco eu fazia alusão que essas experiências a que chamamos de felicidade, que não são outra coisa que não reações situacionais, como encontrar uma pessoa que eu não estava à espera e que eu gosto muito, como ter um determinado, por exemplo, as pessoas compram as raspadinhas, vai comprar umas raspadinhas, sai o prémio e a pessoa, isso não é felicidade. Essa experiência momentânea é estática, que deriva de uma situação, é uma reação. E essa reação a gente pode chamar de alegria. E aqui esta felicidade, vejam como ele descreve a felicidade. Krishna descreve a felicidade como a paz. Para quem não há paz, como pode haver felicidade? Diz o Krishna. Então, Sukham e Durkham vêm e vão. Essa felicidade momentânea e esse sofrimento, que é também momentâneo, vêm e vão. E são imprevisíveis, não conseguimos calcular quando é que vai chegar uma situação dessas. No entanto, o sofrimento que a gente encontra parece prevalecer sobre a felicidade. Parece que temos muito mais momentos em que andamos em busca da felicidade e não a alcançamos, do que momentos onde podemos dizer fui verdadeiramente feliz. Hã? Agora, toda a gente de vez em quando tem momentos de felicidade, seja mais momentânea ou mais permanente. Só que até a pessoa que se encontra mais triste, ou até uma pessoa que está acamada no hospital, cheia de dores, se tu chegares ao pé dela e lhe contares uma piada, naquele momento o sofrimento desaparece, a dor desaparece. E esse é um momento fugaz, momentâneo, experiencial, de surta, essa felicidade, que é alcançada só de vez em quando.
Vou chamar alegria a essa. A alegria vem e vai. Só que essa alegria que vem e vai traz também a esperança de que o sofrimento se calhar pode ser removido. Se calhar um dia eu posso ser feliz. Se reunir muitos momentos destes. É assim que a mente pensa. E se a mente não acreditasse nisso, que ela era capaz de ser feliz, a maior parte das pessoas já cá nem estava. Já tinham cometido suicídio. Mas as pessoas, por mais tristes que sejam, por mais tristes e difíceis que sejam os momentos com que lidam, as pessoas têm sempre fé de que podem encontrar mais dessa felicidade, mesmo que momentânea, essa alegria. E então é por isso que resolvem fazer buscas cá fora, em busca dessa felicidade. Como se a felicidade fosse um objeto. Eu, olha, encontrei aqui uma caixinha de felicidade. Então vamos ponderar esta hipótese. Será que a felicidade é um objeto? É algo que eu encontro fora da minha natureza, que é o sujeito? Porque nós andamos à procura da felicidade cá fora. Nas situações, nas relações, nos objetos. Se eu tiver aquela guitarra vou ser muito feliz. É assim que a mente pensa. Então vamos ponderar essa hipótese. Será que a felicidade é um objeto? Será que de todos os inúmeros objetos neste mundo existe um que é chamado felicidade? Ou que seja a fonte da felicidade? Por exemplo, se eu oferecer flores a quem gosta de flores, não é? Essa pessoa vai se sentir feliz. Mas não posso afirmar que a flor contenha felicidade. Um pastel de nata, por exemplo. Quem é que adora pastéis de nata? Eu adoro um pastel de nata. Então, se me oferecerem um pastel de nata quentinho acabado de fazer, uma sobremesa ali bem carregada de açúcar, será que isso é sinónimo de felicidade? Eu sinto-me feliz. Se a Maria sai de casa e diz, amor, olha aqui um pastelinho de nata que estava ali mesmo acabado de fazer na padaria. Eu fico feliz, mas será que é o açúcar que vem lá dentro que é sinónimo de felicidade? Ou será que antes, para quem prefere uma comida salgada, e agora eu prefiro comida salgada e de repente trazem-me um risol. Eu, ai, que maravilha. Então será que para essa pessoa que gosta da comida salgada, se eu lhe trouxer um doce, será que a pessoa vai gostar e vai se sentir feliz? Ou será que isso é um convite para a pessoa ter uma indigestão? Não existe um objeto em particular que a gente possa chamar de felicidade. Não há um único objeto que possa trazer felicidade a toda e a qualquer pessoa. Até afirmarmos que a felicidade seja a qualidade de um objeto, posso dizer, o copo é transparente, bebo água, estava com sede, sinto-me bem. Mas será a felicidade um atributo deste objeto? Tal como a cor é a qualidade de uma flor? Não há um único objeto que tenha como sua qualidade a felicidade. Se esse objeto existisse, toda a gente queria estar na posse desse objeto. Ias ao supermercado e todas as prateleiras que continham esse objeto estavam vazias, as outras estavam todas cheias. Porque assim que as pessoas soubessem que aquele objeto era a fonte da felicidade, toda a gente ia correr para o ter. Então o que é que a gente pode dizer disto? A felicidade não é um atributo de um objeto. Se a felicidade estivesse no açúcar, toda a gente comia doces porque toda a gente sabia que seria feliz. Ou se a felicidade estivesse no sal, já não se comiam mais doces, acabou-se o chocolate, acabou-se os pastéis de nata, porque o sal era a fonte da felicidade. Mas não há um único objeto que traga o mesmo sabor de felicidade para toda a gente. No entanto, as pessoas continuam à procura de momentos de felicidade com objetos. E se essa felicidade não está nos objetos, então onde é que ela está? Outra linha de inquérito. Então se não está cá fora,
nos objetos? Será que está cá dentro? Hã? Se a felicidade estiver dentro, quando eu digo dentro de mim, vem logo automaticamente a identificação com o corpo. Não é? Então, será que a felicidade está dentro do corpo? A felicidade está em ti, está dentro do corpo? Será que está no meu fígado? Ou será que está nos meus rins? Ou no meu coração? Será que é aqui que reside a felicidade? Ou nos intestinos? Epá, os meus intestinos nos últimos tempos não me têm dado muita felicidade. Será que está no pâncreas? É aqui que, quando ele trabalha, liberta aqui uns ácidos. Será que esses ácidos são a essência da felicidade? É um bocado absurdo, não é? Esta conversa que eu estou aqui a ter com vocês. Dizer que os órgãos internos são a felicidade. Nem os órgãos dos sentidos, nem os órgãos internos, nem os órgãos da ação são fonte de felicidade. Porque se fosse, bastava agarrar no copo e a mão já era a fonte da felicidade. Bastava-me abrir os olhos e olhar aqui para vocês agora, para eu ser feliz. Se os olhos fossem a felicidade, eu era sempre feliz, bastava-me ter os olhos abertos. Ou, se fossem algum órgão, bastava que eles estivessem presentes no corpo. E se fosse o apêndice, com tanta gente que já teve apendicite e tirava o apêndice. Se calhar é por isso que as pessoas são infelizes. O apêndice era a fonte da felicidade. Perdoem-me estas baboseiras, por favor. Não dizem escritura nenhuma. Isto sou eu só a desenvolver aqui o tema. Isto são apenas pensamentos. E eu estou a pensar e estou a falar aqui de forma um bocadinho absurda, não é? E dá-me vontade de rir. Então será que o pensamento é a fonte da felicidade? Porque eu agora estou a pensar desta forma e estou-me a rir. E então será que é o pensamento que é a fonte da felicidade? É que se fosse o pensamento, bastava-me pensar para estar sempre feliz. Mas a verdade é que quando as pessoas olham para dentro da mente, observando os pensamentos, vais encontrar muito mais pensamentos de inadequação, pensamentos de incompletude ou de insatisfação, pensamentos que são fonte de sofrimento e não propriamente de felicidade. Então, eu não posso afirmar que a felicidade está dentro do corpo ou da mente. Então, vamos continuar a eliminar a hipótese. Não está cá fora, não é a essência de nenhum objeto. Não é algo que me irá computar caso eu encontre esse objeto cá fora. E também não está dentro. Não é produzido por nenhum dos órgãos. A bexiga produz urina e não felicidade. A vesícula produz ácido biliar e não felicidade. Então não está nem fora nem está dentro. Não está no pensamento, porque, como vejo, há muitos pensamentos que me fazem sentir inadequada ou infeliz. Então, se a felicidade não está nem dentro nem fora, onde é que ela está? Só resta uma possibilidade. A felicidade é a própria natureza do ser. Vamos investigar esta linha de inquérito? Se não está dentro, não está fora, é aquilo que tu és. O ser pelo qual tu és consciente do teu corpo, consciente dos teus pensamentos, consciente das tuas emoções e de todos os objetos no mundo. O ser deve ser a fonte da felicidade. E se tu és a felicidade, porque é que parece que às vezes estamos felizes quando estamos em contacto com determinadas pessoas ou quando estamos em contacto com determinadas situações e determinados objetos? Se eu sou a felicidade, porque é que é nesses momentos que eu, de repente, tomo consciência disso? Se nós analisarmos o que acontece nesses determinados momentos, vou-lhe chamar agora alegria e não felicidade. Vamos descobrir que o contacto com esse objeto que eu gosto, na verdade, não me faz feliz. O que é que ele faz? Ele cria uma paisagem mental satisfeita. Uma paisagem mental agradada.
Quando eu desejo algo, a mente está agitada, está incansável. Mas quando esse objeto de desejo é alcançado, essa agitação mental acalma. Ela absorve-se. E aí a mente fica satisfeita. Então essa felicidade aparente, essa alegria que tu descobres na mente satisfeita, ela está na mente e não em qualquer objeto. É uma reação mental. Não está no objeto. Senão, cada vez que eu via a guitarra, ia-me sentir extremamente feliz e só queria era tocar guitarra. Mas depois há aquelas situações, às vezes vem uma visita aqui a casa, vem a guitarra, ai, lembrei-me que tu tocavas guitarra tão bem, toca lá aquela música, mas naquele momento não me apetece. Ai, toca lá, Ricardo, toca lá, e a pessoa insiste, naquele momento não me apetece. Vá lá, Ricardo, e eu vou tocar contrariado. E naquele momento a guitarra é um objeto, para mim, de aversão. E não o objeto que normalmente me trazia felicidade. Então, essas características estão realmente no objeto? É a guitarra que me traz felicidade ou que me faz sentir aversão? Os objetos não podem fazer isso. São os nossos antecedentes, o nosso background, os valores, a nossa experiência, a nossa ascendência. Apenas alguns objetos ou pessoas que passaram nesta experiência toda de vida que nós desenvolvemos, apenas alguns nos levam a esses momentos de aparente felicidade. Mas a felicidade que eu sinto não vem nem dos objetos, não vem das pessoas, por mais que possam ser queridos para mim. A felicidade é manifestada apenas quando a mente está satisfeita. Uma mente que não deseja nada. Porque quando não deseja nada, o ser que é a fonte da felicidade, o contentamento, a completude, essa alegria que tu sentes quando vês algo bonito, ou quando ouves uma música do teu agrado, isso não é um atributo, é uma expressão da tua própria natureza. É um vislumbre da felicidade sem limites que tu és. Toda essa alegria, essa felicidade momentânea é apenas um vislumbre, é que nem uma janela que estava aberta e tu espreitas através dela e tens uma pequena noção da felicidade sem limites que tu és. É apenas um reflexo disso. Outro tema aqui importante, abordado nesta obra e em muitas das Upanishads, é a tal questão do estado de sono profundo. Porque o estado de sono profundo é, na verdade, um estado de felicidade, um estado de ausência de sofrimento. É por isso que as pessoas, quando estão verdadeiramente tristes, só querem é fechar a cabeça e dormir para escapar à situação que lhes causa esse sofrimento. Porque a experiência do sono profundo confirma que a nossa natureza é, de facto, a felicidade. Não há ninguém que não goste de dormir. Tá? Só as crianças, os bebés têm medo de dormir porque acham que acaba ali e ainda não se aperceberam que continua logo num instante seguinte. Toda a gente gosta de dormir e quando está na hora de acordar toda a gente está relutante. O corpo quer ficar na cama mais um bocadinho, a mente quer só estar ali naquele vazio só mais um bocadinho. Porque o sono é uma experiência de felicidade. É uma escapatória a este fardo, este esforço que nós fazemos todos os dias, ao longo dos dias, ao longo da vida, todas estas ações, o ter que fazer para ser. Então, o sono é uma escapatória desse esforço. Há uma total ausência de sofrimento no sono profundo, não enquanto sonhas, porque aí continuas a sonhar com as ações e com os papéis que desenvolves, e com os limites destes. Mas no sono profundo, todas as diferenças se absorvem debaixo desse cobertor do sono. Todas as formas de dualidade, de sofrimento, desaparecem. Tal como eu vos dizia noutra aula, não existe diferença entre o sono do primeiro-ministro e o sono do meu filho. Ou o sono de um rei e o sono do mendigo. Na total ausência de tudo o resto, tu ficas somente contigo mesmo.
E essa felicidade, essa liberdade que tu experimentas no sono profundo, essa liberdade que permite que o corpo e a mente se absorvam e voltem refrescados desse mergulho na felicidade. Essa liberdade e felicidade que tu experimentas és tu mesmo. Então, isto traz-nos também uma reflexão. A felicidade não é outra coisa que não a ausência de desejo. É o que diz aqui. É o que diz o Cristo, não? Acerca do desejo. Aqui. Os turbulentos órgãos dos sentidos, mesmo daquele que se esforça e tem discriminação, roubam força à mente ou cauteia. Então, os desejos que resultam dos estímulos dos órgãos dos sentidos e atraem a mente nessa busca pela alegria momentânea, pela felicidade momentânea, pelo afastar do esforço, são eles que roubam a força à mente. Aquele isento de desejo, de medo e de raiva, livre da sede por prazeres, não afetado por situações adversas e cujo conhecimento é firme, é chamado de sábio, diz o Cristo. Então, neste entendimento, quando a tua mente não está à busca de nada, não está à procura de nada, tu estás feliz. E no intervalo entre cumprirmos um desejo e o surgimento do desejo seguinte, quando de repente chegas ao fim de um empreendimento, tu dizes, finalmente, que feliz que eu estou por ter concluído isto. Entre esse momento e depois surgir na mente, então e agora? Nesse pequenino momento, nesse fugaz momento, antes de surgir o desejo seguinte, tu és feliz. Porque assim que surgiu, então e agora, acabou-se essa felicidade. Por exemplo, quando vamos para o duche, há quem goste de cantar no chuveiro. Porquê é que a gente canta no chuveiro? Ou porquê é que tu cantas uma música de qualquer forma? Quando dás por ti a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Porquê é que tu cantas? Tu não cantas para te agradares a ti mesmo, não é? Ai, deixa-me lá ouvir a minha bela voz. Ou não cantas no chuveiro para agradar as outras pessoas, cá de casa, às vezes até nos mandam calar, não é? A gente canta, seja no chuveiro ou quando tu vais na rua e vais a cantar, simplesmente porque estamos felizes. Nesse momento estamos felizes. Nesse momento a mente não está à procura de qualquer outra coisa. A mente não deseja mais nada. E por isso ela, feliz, canta. Está livre para cantar. Todas essas janelas mentais, todas as máscaras, todas as buscas que realizamos por objetos, tudo isso desaparece. E aí ficas contigo mesma. E aí o teu canto é uma expressão de felicidade. E essa expressão de felicidade é sentida pela mente que se recolhe no ser. E não no fazer, nem no ter, fora deste tempo, deste espaço. A pessoa compreende que o ser é a fonte de todas as formas de felicidade. Essa pessoa acaba por se libertar dos desejos. Então, nesta última secção do segundo capítulo, o Krishna descreve para o Arjuna como é essa pessoa livre de desejos. Tal como neste verso que acabei de vos dizer, o 56º. Livre de desejos, de medo e de raiva, livre da sede por prazeres, não afetada por situações adversas, cujo conhecimento é firme, essa pessoa é chamada de sábia. Agora, tal como o fogo é quente, e não por uma razão qualquer, não há uma razão para que o fogo seja quente, é a sua própria natureza. Um homem sábio
é feliz não por qualquer razão, não é porque aconteceu isto, ou porque aquele objeto de repente estava presente, ou porque aquela situação veio a passar-se, ou porque aquela relação surgiu, funcionou a partir de determinado momento. Não, a pessoa que é sábia é feliz, não é por qualquer razão, mas a felicidade é a sua própria natureza. A pessoa sábia sabe que a sua própria natureza é a felicidade. E o sábio sabe que o ser é a fonte da felicidade e, portanto, ele não necessita de algo mais. Ele é completo. E, através deste conhecimento, a pessoa remove todo e qualquer desejo. Não há uma onda que possa acrescentar mais água ao oceano. Independentemente de um rio chegar direto ao mar ou encontrar uma barragem pelo caminho e não conseguir completar o seu trajeto até ao mar, o oceano permanece sempre cheio. A onda, o rio, a nuvem, a chuva são apenas expressões da grandeza da água, do oceano. E esse está sempre cheio, independentemente da água que nos chega dos rios, dos mares, o oceano está sempre cheio. E ele não é afetado só porque surge uma onda e depois desaparece. Tal como tu não te tornas nem mais completa, nem mais incompleta com as conquistas que fazes ao longo da vida. Quando conquistamos um objeto do desejo, a felicidade que experimentamos é tal e qual a onda, é uma aparência, é apenas uma expressão momentânea da felicidade que és tu. É o oceano que manifesta as ondas, é a felicidade que manifesta esse momento de alegria. E quando chega ao fim um momento, a alegria pode esmorecer, mas essa completude sem limites, essa ananda que tu és, isso não muda, isso permanece invariável. E aquele que reconhece que o ser é Sat Chit Ananda, que é existência, consciência e completude sem limites, essa pessoa é uma pessoa sábia. Aqui em sânscrito, Stha quer dizer permanecer, estar, como Sthitha. Tá? Samastitihi, ou Sthira Sukhamasanam, que são afirmações conhecidas das escrituras. Sthira, quietude, firmeza. Então, o Krishna chama de Sthita Prajna, aquele cujo conhecimento é Stha, firme, bem fundamentado, bem estruturado. Então, uma pessoa com conhecimento bem estruturado na sua natureza, conhecimento enraizado na sabedoria, esse é uma pessoa sábia. É assim que o Krishna fala dos sábios. E nestes últimos versos, vamos concluir a nossa aula e vamos concluir agora este capítulo. Agora sim, não podemos deixar passar este tema da felicidade. E agora sim, na próxima aula, vamos entrar no Karma Yoga. Nestes últimos versos, o sábio é descrito como um oceano no qual todos os rios afluem, no qual todos os desejos entram. Tal como a água flui para o oceano e ele permanece sempre sem se alterar, sempre cheio. E então, descrito como tal, como o oceano para onde toda a água flui, aquele cuja natureza é plena e para este fluem todos os desejos, aquele que se conhece sem se alterar, sempre cheio, é o que alcança a paz, não deseja objetos. O oceano permanece sempre igual. Não depende das outras fontes de água. Já todas as outras fontes derivam do oceano. E tal como o oceano, o homem sábio tem o coração sempre cheio. Independentemente do mundo, se preocupam contigo ou não, se querem que tu alcances o que tu queres ou o que tu não queres, se te ajudam ou não, não interessa isso, porque tu és completa. E por isso tu és sempre feliz. Mesmo que a mente não se lembre disso.
tua completude ou a tua satisfação não dependem da chegada ou da partida do que quer que seja, de um objeto, de um desejo. Isso não importa. Porque a pessoa que acha que vai depender dos objetos, das situações para se sentir feliz, vai se sentir deprimida, porque não vai conseguir alcançar aquilo que quer, na grande maioria das vezes. E vai-se alterar. Quando consegue alcançar algo. Ai, consegui, então tenho uma personalidade estática. Só para se deprimir ainda mais fundo, para se frustrar ainda mais, quando não alcança depois aquilo que quer. Hã? Então esse tipo de pessoa que vive assim é como um charco de água. E está à espera que a chuva venha. Hã? Só que depois a chuva vem e traz mais água do que a capacidade que o charco consegue aguentar. Ok? Então a pessoa não está satisfeita nem com o não ter, nem com o ter. Porque está sempre fora dos limites que se reconhece. O Krishna diz, no 71º verso deste segundo capítulo, abandonando todos os desejos, aquele que se move sem apego, não tem pensamentos de eu ou de meu, esse realiza a paz. A pessoa sábia não depende de qualquer coisa para a felicidade. E como a pessoa sábia sabe que não depende de nada para ser feliz, ele vive num mundo sem medo do apego. E esse move-se livremente, tal como o ar. Uma pessoa dessas pode entrar ou sair de qualquer situação, sem qualquer problema. E o Krishna, ao expor esta visão, demonstra como ele era uma dessas pessoas, que andava sempre a rir, envolvido em todos os eventos, por mais turbulentos que eles fossem, mas ele não estava preso por nenhum deles. E ele conclui dizendo assim, ó Arjuna, tendo alcançado este estado de Brahmi, ou seja, o conhecimento de que a tua natureza é sem limites, não mais cais na desilusão. Estabelecido nesse estado, mesmo que cheguemos ao fim da vida deste corpo, tu alcanças a unidade com Brahman, o ilimitado. Hã? Já percebemos, o espaço deste corpo é igual ao espaço dentro do copo, que é igual ao espaço do garrafão de água, que é igual ao espaço desta casa, que é igual ao espaço de todo o universo. O espaço do corpo é apenas uma aparência limitada pelas paredes do corpo. Porque o espaço que o corpo ocupa é o espaço ilimitado do universo. Hã? Então, esta compreensão do espaço ajuda-nos a ver para além dos limites do observável. E esse conhecimento é chamado de estado de Brahmi, onde aquilo que tu reconheces como a realidade é Brahman, e essa é ilimitada. Não é fruto de uma experiência, não é uma visão revelada na mente, tá? Não é um pensamento, é sim conhecimento de que tu és livre de todo e de qualquer limite. E uma vez alcançada essa visão, o conhecimento não se perde, porque a ignorância foi removida, e essa que removemos não volta. Aí a pessoa torna-se firme no conhecimento sobre o ser, e aí já não há lugar para a desilusão. Aí já não há lugar para sentimentos de inferioridade, porque a minha natureza não é os limites deste corpo, não são os limites desta mente. A minha natureza é a completude. E nada pode ser comparado ao todo. Nenhum desses pequenos atributos pode ser comparado a tudo o que existe. Até a noção de Deus, a minha, a tua, a das religiões. Qualquer noção não é superior àquele que se conhece a si mesmo, como sendo consciência. Não há distinções na consciência, não é maior nem menor, nem melhor, nem pior, é tudo a mesma coisa. E essa visão de ver o todo em todos é chamada de Shanti. E aqui agora, verdadeiramente, concluímos a exposição destes temas que o Krishna abordava no segundo capítulo da Bhagavad Gita. Agora sim,
Agora podemos seguir para o Karma Yoga. Hã? Aqui, 7h30 em ponto. Este já foi um tema mais feliz, né? Já vamos aqui com um belo pequeno almoço. Afinal, eu sou felicidade. Daí que eu não podia deixar de falar sobre isto. Não podia deixar de focar este aspecto. Porque, olha quem está ali, o Vitor. Kiko, bom dia. Olha as meninas. Olha as meninas. Fofinho. Olá. Mostra lá, os dentes lavados. Olha aqui, isso mesmo, língua de fora. Era assim. Já pintamos os nossos desenhos. Já pintava os Esta era a da Maria. Pois é. Deixa eu mostrar. Não esquece isto. Muitos giros. Olha que bonitos os desenhos. Sim, senhora. Sim, senhor. Então, alguém tem alguma questão, algum comentário que queira fazer? Aproveita. Quem quiser, quem tiver, isto está a matéria aqui para refletir e ser feliz o dia todo. Mas se tiverem alguma questão, alguma coisa que não ficou assim bem explicada, se atrapalharam nas minhas palavras, por favor, digam. Ok? Não, eu só percebi porque é que eu tenho tido mais sono, de facto. Querer escapar. É, porque eu sempre tive tipo, problemas em dormir e os últimos tempos tem sido assim, muita vontade de ficar desligado. E isso acaba por ser um reflexo de que há coisas na vida que de facto têm de ser lidadas, mas com uma atitude adequada. Não podemos continuar a evitar essas situações quando elas fazem parte da nossa vida. Agora, elas não determinam quem somos. Elas não fazem de mim aquilo que eu sou. É porque eu sou que elas têm realidade. Desaparece durante uma semana e essas coisas desaparecem igual. Porquê? Porque somos nós que emprestamos realidade às coisas. Sou eu que faço da minha guitarra um objeto de adoração. Sou eu que faço da minha parede um objeto de adoração. Onde uma pessoa vê uma parede branca e gosta das coisas limpinhas, eu vejo uma parede vazia que me dá para pôr outras coisas. Então, somos nós que emprestamos realidade. Isto é um ótimo exemplo de como o yoga, ou o Advaita Vedanta, descreve a nossa mente inconsciente. A mente inconsciente é no Advaita chamada de Kachaya. Kachaya quer dizer coloração. Tá? Então, é a mente e os conteúdos desta que empresta realidade à realidade, imbuindo-a de atributos que muitas vezes nem estão lá presentes. Olha para a minha parede. Não estava lá nada, foi a minha mente que superimpôs essa coloração. Ok? E então, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que aquilo que eu vejo ali não é a parede, é a mente. Está, Nélia? Aquilo que eu vejo ali é uma coloração que eu emprestei, eu superimpus sobre a parede algo que não está lá. E nas situações todas com as quais a gente lida, seja os relacionamentos com a nossa família, com a mãe, com o pai, com o companheiro, com a companheira, tudo isso são superimposições. Mas superimposições baseadas em experiências que foram adquiridas, acumuladas ao longo do tempo, do passado. Muitas delas foram conclusões às quais eu cheguei quando não tinha maturidade, Deus Ana, para lidar com determinadas situações e questões. E então eu criei essa conclusão, criei uma opinião baseada, eu não tinha este conhecimento que tenho hoje. Então foi baseado em quê? Foi baseado em ignorância. Baseado em ignorância acerca de mim, acerca dos outros, acerca do mundo, porque via as coisas como distintas, como separadas, e pior, via-me a mim como incompleta. E então, como não tinha essa maturidade
Maturidade é a idade mental. Há pessoas que podem já ter 80 anos e não ter qualquer tipo de maturidade. Idade é do corpo, maturidade é da mente. E eles não envelhecem progressivamente juntos. Percebes? Há pessoas, olha o Shankar, com 4 anos, o Adi Shankaracharya, com 4 anos ele recitava os Vedas completos. Aos 7 anos, ele criou o Nirvana Shatkam e a partir daí iniciou a sua linhagem, o Smrita Sampradaya, um Swami já bem velhinho como o seu primeiro aluno. Ok? E então, uma criança com 7 anos, isso mostra-nos que a consciência que manifesta todos estes nomes, todas estas formas, todas as pessoas, não está cingida a uma fórmula. Não há uma fórmula que diz que os corpos vêm assim, as mentes vêm assim, com estas características e eles evoluem todos dentro destas condições. Não. Daí que há crianças com mentes extremamente sábias e há pessoas que já viveram toda uma vida e que não têm maturidade. Então, isto é importante compreender para perceber que todas estas conclusões às quais eu cheguei até hoje, às quais tu chegaste até hoje, uma grande parte dessas conclusões não tem conhecimento na sua base de construção. Tem antes ignorância. Ignorância baseada na ideia de que eu sou incompleto, de que eu sou insuficiente, de que eu tenho que me tornar algo para ser digno de respeito e de valor. E que alguns desses valores e crenças que eu adicionei ao longo da vida, na verdade, são mais limitantes do que me produzem, me resultam como um degrau para eu poder facilitar a minha vida. Muitas das coisas que a gente aprende ao longo da vida tem que se aperceber que em determinado momento aquilo é mais um fardo do que um degrau que me ajuda a ir mais além. E então, o problema não está nas pessoas. O problema não está nas situações. O problema está, porque o que eu quero de facto, e é por isso que a mente tenta escapar, é uma mente escapista, que é aquilo que tu descreveste, que é a mente que a qualquer momento só quer é ir dormir, não quer sair daquele momento de felicidade, do sono profundo. Isso é uma mente escapista. Só que o problema, o grande problema, é que não é do mundo que ela quer escapar, não é dos outros que ela quer escapar. Ela quer escapar das conclusões às quais chegou e é isso que a faz sofrer. São as conclusões. Mas onde quer que a mente vá, a mente leva consigo as suas conclusões. É por isso que bem podes ir daqui para as Bahamas, com um belo clima, levares as tuas roupinhas mais jeitosas, o melhor bronzeador e protetor, tá? E até a melhor companhia de todas, a tua musiquinha, levas tudo atrás, tudo o que tu consideras essencial, mas chegas lá e sentes-te miserável. E mandas vir com as pregas do lençol que não estava bem esticado, ou com aquela barata que apanhaste dentro do quarto, que aquilo é um hotel de 5 estrelas, mas mesmo assim nas Bahamas vais encontrar baratas. Aí, onde quer que tu vás, se tu levas essa mente reclamante contigo, não está nos sítios, não está nos objetos, está nas conclusões às quais a gente já chegou ao longo da vida. Essas conclusões eu tenho que perceber. Quando eu as construí, eu não tinha conhecimento adequado. Pelo contrário, eu olhava para mim como uma pessoa inadequada. Então essas conclusões, hoje, que eu sei que eu sou consciência, que eu sou felicidade, elas não me servem mais. Não servem mais. A gente agradece o lugar que elas tiveram na vida, tá? Mas não serve mais. É como uma criança que gostava de jogar ao Berlim e o pai depois diz-lhe assim: olha, já não tens idade, já não tens idade para jogar ao Berlim, vais ter que deixar dessas coisas, tá? Mas a criança não quer. Ele já tem 11 anos, já anda na escola dos meninos grandes, mas ele passa na escola primária, ao lado do recreio, e olha para as crianças a jogarem ao Berlim, e ele ainda sente, mas eu não posso jogar, o meu pai disse-me que eu já não tenho idade para isso. Então, e o que é que ele faz? Ele fica lá a ver quem está a ganhar, e aquele está a ganhar, e aquele agora deu um grande puto no Berlim, e fica ali. Ele já renunciou a uma coisa, mas não renunciou totalmente. Tá? Ele renunciou apenas materialmente.
E agora, se calhar, tu vais ter que passar por um processo desses, onde tu dizes, não, eu não posso continuar a basear nestas conclusões inadequadas porque me fazem sofrer. Então não me servem mais. Se numa determinada altura elas aparentaram proteger-me do sofrimento, elas agora perpetuam o sofrimento. Então eu não posso mais dar-lhes atenção. Só que tu tal como a criança continua a passar no recreio da escola, vais continuar a ver passar no recreio da mente esses pensamentos, essas conclusões. E tu percebes isso, mas não dás atenção. Até que chega um determinado momento em que a criança passa em frente à escola, vê os miúdos a jogar, sente-se feliz por eles, mas já não tem a mínima inclinação ou vontade de jogar o produto. Porquê? Porque ele libertou-se totalmente da influência deles. Quando o Krishna, o Arjuna diz para o Krishna, se calhar é melhor eu remover-me daqui. Adeus, Carla, bom dia. Se calhar é melhor eu virar um renunciante, um sannyasi. Tá? E desligar-me desta vida de ação. Ele diz, onde quer que tu vás, essas coisas vão te acompanhar. As conclusões vão te acompanhar. E tu vais sofrer. E depois as pessoas vão falar de ti como aquele que tinha um coração de galinha, que fugiu do seu dever, que era proteger o Dharma, proteger a ordem, proteger a verdade, o país. Vais comprometer todas estas pessoas e todas elas vão falar de ti e tu não vais conseguir lidar com isso. O que é que as pessoas vão dizer de ti? Ou a fama que vais ganhar. Então, a renúncia não é só deixar de, agora não toco mais disso, não toco não, porque a mente vai continuar a trazer isso, e vais continuar a sentir a influência disso, até que tu compreendeste verdadeiramente que a tua natureza não é isso. E nesse momento, deixa de ser só niassa quer dizer renúncia, e passa a ser samnyasa, e samnyasa quer dizer que transcende qualquer efeito da atração ou da aversão que tu sentes em relação a esse objeto. Neste caso é esse objeto mental, esse pensamento. Ele deixa de ter influência sobre ti. Passa a ser algo que está ali, visível para ti, como por exemplo, olhar aqui um papel e tu, aqui eu tenho os sutras que eu vos quero falar durante o ensinamento da Banaghi. Verso tal, do segundo capítulo, do número tal. Tá? E aqui aponto. E tu olhas e isto passa a ser, continua a ser legível para ti, mas já não te toca, não te influencia, já não te quer dizer nada. És consciente do que isso representa, mas já não te move nem por apego nem por aversão. E é aí que a pessoa se torna um verdadeiro renunciante, um sannyas. Tá? Porque até lá, enquanto tu tomas consciência disso e sabes que isto me faz sofrer e eu tenho que me afastar disto, aí não és um sannyas, é só nyasa. Aí é só renúncia. Então tens que passar por isso. Mas essa renúncia tem que ser acompanhada da visão. Manter-se firme na visão de que eu sou completo. Eu sou adequado. Estas conclusões são aparências que foram determinadas num momento em que a mente não tinha maturidade para lidar com as situações. Hoje eu consigo compreender que os outros só foram e só são como eles sabem ser. Se eles soubessem o quanto as suas medidas, as suas conclusões, as suas ações têm impacto sobre a minha vida e me fizeram sofrer, se eles soubessem disso, se eles fossem conscientes, eles teriam escolhido não fazer dessa forma. E eu sei disso hoje, antes não sabia. Eu hoje sei disso e, portanto, eu compreendo-os. Eu perdoo qualquer atentado desses que me tenha sido feito de forma inconsciente, porque é a ignorância que lhes veda a visão. Porque se eles soubessem, eles não cometeriam dessa forma. Eles não cometeriam isso dessa forma. E, portanto, passa por esse processo de pôr as conclusões dos outros, porque aceitas que os outros não sabem quem são. O Ramana, eu digo esta frase muitas vezes porque ela ajuda-nos a refletir nessas questões. O Ramana sabia que aquilo que ele via é Brahma, na realidade. Ramana Maharshi. Ele dizia, eu vejo Deus o tempo todo. Eu vejo Brahma no tempo todo, a realidade.
E eu não sou diferente das outras pessoas. Tá? Eu tenho disponível para mim as mesmas condições que as outras pessoas todas tiveram. E eu agora estou consciente disso. Eu conheço a visão agora. E eu vejo o mesmo, ou seja, eu tenho os mesmos instrumentos e as mesmas condições que os outros todos. Eu vejo o mesmo que os outros veem, dizia Orlando. Todos veem Deus, só que não sabem. Todos vêm com as mesmas condições, com os mesmos instrumentos limitados, com o mesmo esquecimento de si mesmo, não lembram quem são e, portanto, todos sofrem por causa disso. E porque todos sofrem por causa disso, todos vivem em esforço para tentar remover esse sofrimento, ignorando que esse esforço só traz mais fontes de sofrimento. E ignoram que, ao viverem assim, inevitavelmente, vão passar esse esforço, essa tensão e essa inadequação para os outros que estão à sua volta, inconscientemente. E por isso mesmo, temos que retirar qualquer juízo e carrasco, seja sobre os outros, seja sobre mim mesmo. E deixar que esta visão passe a ser aquilo que conduz a minha vida e que me permite rever as conclusões e opiniões às quais eu já cheguei até então. Que eu tenha a capacidade de não tomar essas conclusões como minhas, são apenas momentos da mente. Ok. E é esse o trabalhinho que vamos fazer. E se tens dúvidas e incertezas acerca de como conseguir fazer isso, o próximo capítulo, os próximos 2 falam acerca disso. Ok. O caminho da ação e o caminho da renúncia. Sim, então, Portanto, nada a desesperar. tá lá. Oh. Oh, obrigada.